Aleluia. Diz assim a palavra de Deus, Evangelho de João, capítulo de número 11, versículo 35, diz assim a Escritura: Jesus chorou. Podeis assentar. Meus amados irmãos, uma das coisas que diferencia o cristianismo das outras religiões desse mundo é exatamente o aspecto da encarnação de Jesus Cristo. Ou seja, o cristianismo, ele não é uma religião simplesmente mística, abstrata. O cristianismo é uma religião de fato, material, histórica, exatamente por causa da encarnação de Jesus. Por isso que, nos primeiros séculos do cristianismo, a igreja teve que combater com veemência a heresia dos gnósticos que diziam que Jesus Cristo não tinha se feito carne literalmente, que aquele corpo que Jesus apresentava em vida era como se fosse um corpo fantasmagórico, que não era, na verdade, de carne e osso, que não tinha sangue correndo em suas veias. Por isso que o apóstolo João, que foi um dos principais defensores da encarnação de Jesus e combatedor do gnosticismo, afirmou que aquele que negava que Jesus Cristo tinha vindo em carne estava no espírito do anticristo. Exatamente porque o que faz do cristianismo diferenciado, como eu disse, é a encarnação de Jesus, o Filho de Deus eterno, consubstancial com o Pai, que, como diz o texto de Miqueias, cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade, por amor ao homem, decidiu se fazer carne e vir para este mundo, abdicou da sua glória celestial para se fazer carne e vir viver aqui neste mundo tenebroso. Por isso que quando o Evangelho anuncia a encarnação de Jesus Cristo, a gente percebe que ele o faz de maneira entusiástica, porque realmente o Filho de Deus eterno, igual ao Pai, se fazer carne por amor do homem para morrer na cruz, é realmente algo que o Evangelho trata com muita especialidade. Por isso que lá no Evangelho de João, capítulo 1, verso 14, a Bíblia diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Ou seja, aquele Verbo que estava com o Pai desde o princípio, se fez carne e veio habitar aqui, nascendo de uma virgem, muito embora não participando do sangue dela, Jesus se encarna e vem a este mundo. Por isso que o anjo disse a Maria: o ente santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus, porque Jesus era Filho de Deus encarnado, feito homem, feito carne, diz a Escritura. Aleluia. Portanto, a encarnação de Jesus é algo espetacular que a mente humana não consegue captar em sua inteireza. Por isso que a Bíblia Sagrada afirma, na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 3, verso 16, grande é o mistério da piedade, aquele que foi manifesto na carne. Paulo está falando de quem? Está falando de Jesus. Mas veja que ele diz que aquele que foi manifesto na carne está envolto em um grande mistério, o mistério da piedade, ou seja, o amor de Cristo para vir morrer pelo homem, se fazendo carne, em um tipo de
de ação vinda do Espírito Santo que a mente humana não consegue captar. É um mistério, porque, meus irmãos, a encarnação de Jesus fere qualquer lógica humana, qualquer racionalidade humana, porque imagine só, o Filho de Deus eterno, que sempre existiu na eternidade com o Pai, de repente vê a sua vida transferida para o ventre de uma virgem, sem que ele participe do sangue dela, mas mesmo assim é gerado nela por obra e graça do Espírito Santo, e vem ao mundo como qualquer ser humano nasce e vem a esta terra por um parto vaginal. Quer dizer, tudo isso, Jesus se tornando homem por uma maneira de encarnação que qualquer homem participou com ela, por ela, exceto na questão da fecundação, porque ele foi gerado do Espírito Santo do ventre de Maria, mas mesmo assim Jesus era homem. Homem como eu, como você, era ser humano como qualquer um de nós, exceto no pecado, mas ele era homem, 100% homem, diz a Sagrada Escritura. E isso é um mistério, porque nós não conseguimos captar com a mente humana, racional, como é que Deus fez isso. Mas como o crente vive pela fé, nós entendemos pela fé que Jesus foi gerado no ventre de Maria por obra e graça do Espírito Santo, como foi anunciado pelo anjo. Mas Jesus se fez carne. E aqui eu chamo a atenção para um ponto muito importante da fé cristã. É que Jesus, quando se fez carne, quando Jesus tomou um corpo humano, ele também adquiriu uma natureza humana. Jesus, enquanto esteve na terra, era concomitantemente Deus e homem ao mesmo tempo. Jesus passou a ter mais uma natureza, a natureza humana. Por isso que esse ponto do cristianismo é interpretado por muitas religiões como loucura, irracionalidade. Como é que um ser poderia ter ao mesmo tempo duas naturezas? Mas com Jesus foi assim. Jesus era 100% Deus e ao mesmo tempo 100% homem, sem que a sua natureza humana ficasse divinizada e sem que a sua natureza divina ficasse humanizada. Era tudo no perfeito equilíbrio. Por isso, o mistério da piedade também se aplicando nesse contexto. Jesus tinha duas naturezas que não se conflitavam: a natureza divina e a natureza humana. Por isso que quando alguém diz que o crente tem duas naturezas, está dizendo um grande equívoco sem se perceber. Nenhum ser humano no universo tem duas naturezas. Somente Jesus Cristo tem duas naturezas adquirida pela encarnação ao vir a este mundo. Nós, como crentes em Jesus, só temos uma natureza: a natureza pecaminosa, a natureza adâmica, a natureza caída. Alguém pode dizer, mas pregador, a Bíblia não diz que nós temos a natureza divina? Temos por adoção. Deus colocou em nós a sua natureza. Por isso que Pedro vai dizer que pelo seu divino poder, ele nos fez participante da sua natureza divina. Então veja, a natureza divina que foi colocada em você não é sua, ela não faz parte de você, ela é divina. O homem só tem a natureza adâmica, mas que se converter a Jesus poderá participar da natureza divina, mas não adquirir a natureza divina. Só Jesus tem duas naturezas, a divina e a humana, que não se conflitam. Por isso que a Bíblia Sagrada,
lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 15, vejamos o que diz a Escritura. Jesus vai ser chamado de o segundo Adão. Vamos entender isso para compreendermos ainda mais a questão da encarnação de Jesus e o fato dele adquirir uma natureza humana, porque ele era homem na acepção da palavra. 1 Coríntios 15, versículo 1 Coríntios 15, versículo de número 45, diz assim a Escritura: assim como está escrito, o primeiro homem, Adão, tornou-se alma vivente, o último Adão, que é Jesus, espírito vivificante. Veja que aqui Jesus é chamado de o segundo Adão. O primeiro Adão, todos nós sabemos quem é o de Gênesis, que pecou, que caiu, que trouxe a desgraça para a humanidade. O segundo Adão, que é Jesus, nasceu nas mesmas condições espirituais do primeiro Adão. Mas assim como o primeiro Adão era homem, o segundo Adão também era homem. A diferença é que Jesus fez o que Adão não fez. Se Adão tivesse continuado fiel a Deus e não tivesse transgredido a ordem de Deus, a humanidade não estaria nessa desgraça que está, não existiria morte de nenhum tipo, não existiria perdição, e o homem teria adquirido um caráter santo através da comunhão com Deus, aprenderia com Deus acerca da santidade. Mas como Adão pecou e a desgraça veio, trazendo ruína, Jesus não. Jesus fez o que Adão não fez, ou seja, Jesus era um homem na totalidade de sua pessoa, possuindo as características estruturais de um ser humano, espírito, alma e corpo, mas ele se manteve fiel a Deus. Por isso que ele é diferente do segundo Adão, porque embora o segundo Adão tenha sido chamado de alma vivente, Jesus, mesmo sendo uma alma vivente porque ela era ser humano, ele se tornou espírito vivificante, porque pelo fato dele ter cumprido a Escritura e a lei, ele poderia dar a vida eterna àqueles que crescem nele. Mas o fato de ser segundo Adão é uma prova de que Jesus era 100% homem e que cumpriu a Escritura. Por isso que ele pôde fazer o que Adão não fez, ser fiel a Deus. Por isso que a Escritura diz que na sua boca jamais se achou engano algum. A Escritura diz que Jesus foi tentado em tudo, mas sem pecado. Os próprios demônios reconheciam a santidade do homem Jesus quando dizia: tu és o Santo de Deus. Glória a Deus. Portanto, o Senhor Jesus, como segundo Adão, homem completo, cumpriu a Escritura e morreu na cruz por todos nós. Mas nos detendo ainda nessa questão, Jesus era homem na acepção da palavra, exceto no pecado. Por isso que a encarnação dele se torna algo que a mente humana não consegue captar em sua inteireza. Porque ao mesmo tempo que as pessoas estavam diante do carpinteiro, filho de Maria e filho de José, estavam também diante do Filho de Deus eterno. Porque Jesus não deixou de ser Deus, ele adquiriu mais uma natureza. Por isso que aquelas religiões lógicas demais ficam loucas. Como é que pode um Deus todo-poderoso, eterno, na figura de um homem mortal, na figura de um homem frágil, as coisas da vida? Mas é exatamente isso que a Bíblia ensina. Quem quiser pode ficar com a sua filosofia,
com a sua cultura e achar que isto é loucura, mas eu vou continuar crendo que pelo poder de Deus, a vida de Jesus foi transferida para o ventre de uma virgem. Ele nasceu como homem e era ao mesmo tempo homem e Deus, porque é isso que a Escritura ensina. Então Jesus era homem e Deus. Por isso que muitas vezes Jesus falava como Deus que é. Certa vez ele disse para os judeus: Abraão alegrou-se por ver o meu dia. Alegrou-se e regozijou-se. Aí os judeus disseram: tu não tens nem 50 anos e viste Abraão? Aí o Jesus encarnado, ser divino, disse: antes que Abraão existisse, eu sou. Aleluia! Glória a Deus. Glória. Aí noutra hora, Jesus diz: eu vou para o Pai porque o Pai é maior do que eu. É o Jesus homem. Numa hora, o Jesus encarnado, Filho eterno de Deus, perdoa pecado. E alguém reclama: quem és tu para perdoar pecado? Só Deus perdoa pecado. Jesus disse para mim: tanto faz dizer perdoados são os teus pecados ou dizer levanta e anda, falando com autoridade. Aleluia. Aí noutra hora, esse mesmo Jesus é flagrado pelos discípulos dormindo em um barco, com sono. O Jesus eterno, Filho de Deus encarnado, chegou para uma mulher e disse: pede-me água, que eu te darei uma água, que se tu beber dela, nunca mais tu terás sede. E a mulher disse: quem és tu para falar isso? Jesus disse: a água que eu der se fará na pessoa uma fonte a jorrar para a vida eterna. Mas o Jesus homem pediu água para beber porque teve sede. Isso explica, irmãos, por que Jesus uma hora se apresenta frágil. Teve fome, teve sede, cansou, morreu. E noutra hora ele se apresenta como um ser igual a ele, jamais tinha pisado na terra. A única explicação é que Jesus era homem e Deus ao mesmo tempo. E quando ele falava como Deus, ele não estava roubando a glória de ninguém, porque era legítimo, ele era Deus, feito carne. Aleluia! Para não ficar só nas minhas palavras, é exatamente isso que a Bíblia ensina em Filipenses, capítulo de número 2. Vejamos o que a Escritura diz em Filipenses, capítulo de número 2. A partir do versículo de número 5. Veja como é exatamente essa coisa profunda que envolve a encarnação em Cristo, do qual o texto vai falar. Tende em vós aquele sentimento que houve em Cristo Jesus, o qual, subsistindo em forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus uma usurpação, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Glória a Deus. Está aqui de uma maneira clara a Bíblia falando exatamente que Jesus era Deus encarnado, de modo que quando ele falasse como Deus, não tinha nenhuma usurpação, porque ninguém precisa usurpar o que lhe pertence. Jesus tinha a natureza divina, mas por causa da morte na cruz, ele se esvaziou da sua natureza divina. Como assim? Ele deixou de ser Deus? Não, ele a anulou para viver como homem, para poder morrer como homem, para poder obedecer à lei como homem. Por isso que a Bíblia diz que ele foi obediente até a morte, morte de cruz. Portanto, quem estava
não era o Jesus Deus, era o Jesus homem, porque Deus não morre. Mas aquele Jesus homem que estava morrendo na cruz era Deus encarnado, porque tinha a natureza divina. Não é à toa que um dos ladrões olhou para o outro que estava zombando e disse: cala a tua boca, tu não temes a Deus, estando debaixo da mesma sentença. Ele reconheceu que ali era Deus feito homem, e o homem Jesus que estava morrendo na cruz. Portanto, está claro pela Escritura que Jesus era Deus e homem ao mesmo tempo. Aleluia. E como eu disse, como homem, Jesus possuía todas as características de um ser humano, inclusive as emoções que estão na alma. As emoções têm como sede a alma. Jesus tinha alma, tinha espírito e tinha corpo. E Jesus, como homem, sentia as emoções que um ser humano sente. Sendo que as emoções de Jesus não eram emoções sentimentalistas, baseadas em sentimentos rasteiros. As emoções de Jesus não eram sentimentalistas, elas eram verdadeiras, mas eram emoções de um homem, de um ser humano. E Jesus conseguia interagir com o contexto em que ele vivia e sentir emoção. E a prova disso é no texto que nós lemos, quando, no episódio envolvendo a morte de Lázaro, o texto diz que Jesus chorou. Chorar é a maior expressão de uma emoção de um ser humano. Só chora quem é vivo e sente algo, já diz o Cícero Nogueira em uma de suas músicas. Se Jesus chorou, é porque de fato ele tinha sentimentos, emoções, e conseguia ser afetado por elas, mas não de uma maneira barata, de uma maneira de um homem que era equilibrado. Mas ele sentiu. Jesus chorou em outra ocasião, quando entra em Jerusalém e constata que Israel está afastado de Deus. A Bíblia diz que ele chorou sobre a cidade de Jerusalém. Portanto, se ele chora, é porque ele sentia a dor, ou melhor, interagia com o contexto em que estava envolvido. No caso aqui de Lázaro, ele chorou por causa dos judeus. Tem gente que diz que Jesus chorou por causa de Lázaro. Aí diz que Lázaro estava no céu porque Jesus chorou por causa de Lázaro. Mas a Bíblia não diz que Jesus chorou por causa de Lázaro. A Bíblia diz que ele chorou por causa dos judeus. Vejam o que diz a Bíblia no verso de número 33. Jesus, pois, quando a viu chorar, isto é, Marta, e chorarem também os judeus que com ela vinham, comoveu-se em espírito e perturbou-se. Aí depois ele chorou. Quer dizer, Jesus se comoveu em espírito, Jesus interagiu com a dor daquelas pessoas e chorou. Meus amados irmãos, isso mostra a essência do Senhor Jesus Cristo. O que faz dele um Salvador diferenciado. Jesus, como homem, era uma pessoa que se preocupava com a dor do outro. Ele conseguia sentir, interagir com o sentimento alheio. Noutra ocasião, ele entra numa cidade, na cidade de Naim, onde está acontecendo o cortejo fúnebre, e quando ele vê a mãe do defunto chorando, a Bíblia diz que ele mandou parar o enterro, se dirigiu até a viúva e perguntou: por que choras? Isso é evidência de um Salvador amoroso que se preocupa. Mas o bom é que Jesus não só era um ser humano que interagia com a dor do outro, mas ele, por ter a unção do Espírito que estava sobre ele,
oferecia a resposta e resolvia o problema. Ele não apenas chorava, sentindo a dor do outro e interagia, ele oferecia resultado. Quando a viúva disse, o meu filho morreu, ele disse, não tem problema. Chegou para o defunto e falou, levanta, e o defunto levantou. Glória a Deus. Quando ele viu todos os judeus chorando por causa de Lázaro, perguntou, colocaram aonde? Levaram até o túmulo de Lázaro. Ele disse, tira a pedra. Alguém retrucou, é defunto de 4 dias, já cheira mal. Ele disse, eu mandei tirar a pedra. Tiraram a pedra. Ele chegou na tumba da sepultura e disse, Lázaro morto, vem para fora. E a Bíblia Sagrada diz que o homem ressuscitou. Se Jesus tivesse dito apenas Lázaro vem para fora, todos os defuntos teriam ressuscitado pelo poder do Filho de Deus. Amém. Ele identificou que era um Lázaro, o Lázaro de Betânia. Glória a Deus. Portanto, Jesus, como homem, interagia, percebia, entendia o que se passava com os seres humanos com que ele convivia. Alguém pergunta, pregador, então por que era assim? Qual o significado para nós disso daí? Qual é a lição que Jesus nos quer trazer com isso? Qual é a lição que a Bíblia nos quer apresentar? Meus irmãos, Jesus não viveu 3 anos na terra e depois morre, como se fosse assim. Ele se encarnou, se fez homem, adquiriu a natureza humana para ir para a cruz. Pronto. Não. Ele viveu 3 anos como homem, primeiro para obedecer, para ser tentado em tudo, para poder entender que é ser tentado. Como homem, compreender o que é viver aqui. E ao mesmo tempo perceber as aflições dos corações humanos. Em todos os sentidos que você imaginar. E isso tinha um propósito para a vida daqueles que o aceitariam como Senhor e Salvador de sua vida. Em outras palavras, eu estou dizendo que Jesus se fez homem para morrer na cruz, sim, mas para também viver como homem, para que em um contexto específico ele pudesse socorrer aos homens que crescem nele. Vejamos como é isso que a Bíblia ensina na carta aos Hebreus, capítulo de número 1, capítulo de número 2. Vejamos o que a Bíblia diz acerca dessa questão. Hebreus, capítulo de número 2, a partir do verso de número 14. Portanto, visto como os filhos são participantes comuns de carne e sangue, também ele, semelhantemente, participou das mesmas coisas, ou seja, da encarnação, para que pela morte derrotasse aquele que tinha o poder da morte, isto é, o diabo. Foi o primeiro propósito, morrer na cruz como homem para derrotar o diabo. Mas olha o versículo 15, e livrasse todos aqueles que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à escravidão, pois na verdade não presta auxílio aos anjos, mas sim à descendência de Abraão, pelo que convinha que em tudo fosse feito semelhante a seus irmãos, para que se tornasse um sumo sacerdote misericordioso e fiel nas coisas concernentes a Deus, a fim de fazer a propiciação pelos pecados do povo, porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Aleluia. Ou seja, o que é que a Bíblia está ensinando? Que Jesus veio à terra para derrotar o diabo na cruz, mas também ele veio para viver como homem, para sofrer, para ser tentado, para resistir, para vencer, para chorar, sentir frio, interagir com as dores dos seres humanos, para que depois ele pudesse interceder por esses seres humanos. Ou seja, o Jesus que viveu na Palestina, nesse contexto aqui, morreu, ressuscitou e ascendeu aos céus. E lá no céu, ele continua homem. Porque uma vez que ele se tornou homem, continuará eternamente homem.
Por isso que Jesus ressuscitou com o mesmo corpo com o qual morreu, que foi glorificado, se tornou apto para entrar no céu. Mas o Jesus que subiu é o mesmo que desceu às partes mais baixas da terra, diz a Bíblia. Por isso que em 1 Timóteo 2,5 diz: há um só Deus e mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. E Jesus já está no céu. João tem uma visão no Apocalipse e diz que viu um cordeiro como que tendo sido morto. Ou seja, identificou as marcas da cruz. Então Jesus está no céu agora, usufruindo da sua glória como Deus, a qual ele se limitou pela encarnação. Por isso que ele disse para o Pai, em João capítulo 17, Pai, glorifica-me contigo mesmo, com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Quer dizer, a glória de Deus, a glória do Pai que ele compartilhava. Quando ele ressuscitou, ele disse: é-me dado toda a autoridade no céu e na terra. Toda a autoridade significa que ele tem autoridade sobre o céu e a terra, e que nessa autoridade ele tem poder sobre o céu e a terra, sendo todo poderoso. Mas também ele está como homem. Por que ele está como homem? Para poder interceder por nós como homem. Então veja como o cristianismo é diferente. O Jesus que interagiu com o problema dos homens aqui na terra, ele continua interagindo com os problemas do crente no céu. De modo que a sua tentação, que você luta para vencer, ele sabe o que é lutar contra a tentação, porque ele foi tentado, ele ficou sozinho, o diabo investiu pesado. Mas ele pôde abrir a boca, desafiar o mundo e dizer: quem de vocês me convence de pecado? Porque ele nunca pecou. Aí, o que é que a Bíblia está querendo dizer, crente? Quando o problema chegar, esse Jesus homem, que padeceu, que sofreu, que foi tentado, ele está ao teu dispor. Então, quando a tentação chegar e o negócio apertar, corre para Jesus, que ele vai te socorrer, porque ele entende o que é ser tentado e ele vai te dar a vitória. Aleluia! Quando a tristeza chega, a ansiedade chega, por qualquer problema neste mundo, Jesus vai entender o seu clamor, porque ele também passou pelas mesmas coisas. Foi rejeitado, foi traído, foi abandonado. Então ele sabe o que é sentir essas coisas. E espiritualmente ele interage com você e chora com você. Mas o bom é que ele pode dar a resposta. Ele pode dar o resultado. Ele pode te tirar do teu problema. Porque ele sabe o que é isso, ele entende e está no céu como homem exatamente para interagir pelos homens que ele salvou. Aleluia. Por isso que o conselho de Pedro, em sua primeira carta, capítulo de número 5, verso 7, é este daqui. 1 Pedro 5, 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Glória a Deus. Por que Jesus tem cuidado de nós? Porque ele entende o que é que você sente, porque ele passou por tudo isso daí. Então, no lugar de você ficar ansioso, angustiado, amargurado, recorre ao Filho de Deus e lança sobre ele tudo. E tu não vai só lançar, tu vai obter resposta, porque ele tem cuidado de vós, diz a Escritura. O mesmo Jesus que chorou e ressuscitou Lázaro, é o mesmo Jesus que está no céu e intercede por você. Aleluia, Deus. O mesmo Jesus que ressuscitou o filho da viúva de Naim, é o mesmo Jesus que intercede por nós. O mesmo Jesus que sentia a dor do rejeitado, é o mesmo Jesus que intercede por nós. Por isso que o cristianismo é mais do que conhecimento. Por isso que o cristianismo é mais do que teologia. É muito bom conhecer teologia, mas o cristianismo verdadeiro
é comunhão com o Pai e com o Filho. O cristianismo verdadeiro não é apenas saber teologicamente que Jesus se encarnou, tinha duas naturezas, uma humana e uma divina, que não se misturava. O cristianismo é entender que ele se fez homem para poder acudir você nos momentos das tuas dificuldades. O cristianismo verdadeiro é compreender que esse Jesus está pertinho de você, ou como diziam os apóstolos, o verbo da vida que nós tocamos e apalpamos e vimos com os nossos olhos. Esse Jesus é que é o Jesus dos crentes. Por isso, meus amados irmãos, chegou a hora de pregarmos esse evangelho verdadeiro, que é comunhão com Jesus, é interagir com Jesus que é Deus e homem ao mesmo tempo, mas que vai estar bem presente e pronto para acudir não aos anjos, mas à descendência de Abraão, da qual nós fazemos parte pela fé. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Cristianismo verdadeiro é comunhão com Jesus, que é Deus e homem. Se você entender isso, você vai conseguir ter vitória na sua vida. Porque você vai entender que o Jesus homem passou tudo o que você poderia passar para socorrer você. Aleluia. Sabe que Jesus entende tudo que se passa no teu coração. Jesus entende tudo que se passa na tua cabeça. Jesus consegue entender as tuas frustrações. Mas ele não vai ficar como um sentimentalista passando a mão na tua cabeça, não. Ele vai resolver o problema. Se o problema é trauma, ele vai resolver. Se o problema seja ele qual for, ele vai resolver. Só que entenda isso. Busque esse Jesus, que é Deus e homem, mas que está a teu dispor. Ao teu dispor. Você entende o que é isso? Ou seja, Jesus está pronto para ouvir, porque ele está pronto para interceder por você, porque a Bíblia diz que Jesus não faz outra coisa, ele vive para interceder por eles. A missão de Jesus é eternamente até que cheguemos no céu. O eternamente aqui é até o arrebatamento. Ele vai interceder por nós. No céu ele não vai precisar interceder, porque estaremos com o corpo glorificado e livre de todas as mazelas. Mas até que o arrebatamento chegue, Jesus vai viver para interceder por nós. Glória a Deus. Esse Jesus ressuscitado está ao teu dispor. Quando a tristeza chegar, a tentação chegar, o perigo chegar, a angústia chegar, corra para quem tem a solução, porque experimentou tudo isso e venceu. Glória a Deus. Amado Deus e Pai Celestial, Jesus querido, Jesus da glória, neste momento, Senhor, nós elevamos a nossa voz a Ti, porque cremos, Senhor, que Tu és Deus, eterno, sublime, digno de todo louvor e adoração, e não temos nenhuma vergonha, Jesus, de orar a Ti. E nesse momento, Senhor, da Tua presença, nós Te pedimos que Teu Espírito, que Tu disseste que enviaria para estar conosco, fale e console cada coração. Que a Tua palavra possa ser aplicada e possa carimbar o coração de cada um que a ouviu nesta noite e compreender, Senhor, as maravilhas da Tua encarnação, as maravilhas, Senhor, de Te ter ao nosso dispor. Tu, ó Jesus, que como homem entendeu e passou por todas as dificuldades e por isso pode nos ajudar nas nossas dificuldades. Que esta palavra possa, aleluia, Deus, em cada coração, e que cada irmão, cada irmã entenda que ser crente em Ti, Jesus, é ter comunhão contigo e Te buscar nas dificuldades desta vida. Em Teu nome, Jesus, nós Te oramos e já Te agradecemos, crendo na Tua resposta. Amém. Os irmãos podeis assentar.